dia 4 às 11h15, tá? Foi ontem, né? Isso aqui, dia 3 também, do Cimepar, ontem. Isso aqui é o radar, agora sim, ó, no dia 3, chuva aqui na região de Rio Claro, inclusive, né? E aqui no interior de São Paulo, Campinas quase pegando. Aqui é o radar da Cimepar. Nesse dia estava fora, aqui o Cimepar tem um convênio com a Salesópolis e STH, e esse dia estava fora, tá? Aqui ontem, mais chuva mais no Paraná. E aqui a de ontem também, à tarde, já chuva aqui no Paraná e um pouco aqui acima de Campinas. Vamos ver agora o que aconteceu. É isso aqui, ó. Dia 1º aparece a zona de convergência do Atlântico Sul, trazendo nebulosidade, chuva aqui para... Aqui no dia está mais no norte do estado de São Paulo, sul de Minas. Aí ela vai descendo. Eu coloquei aqui a descrição, para quem depois tiver interesse em ler com detalhes aí o que significa esses símbolos, né? Eu vou só fazer alguns detalhes aí. Aqui aparece, ó, essa palavra cavado invertido. Quer dizer isso, o cavado normalmente aqui no continente, ele traz umidade de oeste para leste. O cavado invertido é o contrário, ele traz umidade de leste para oeste e alimenta com a umidade do mar aqui essa zona de convergência. Quer dizer, vem a umidade do Amazonas, da Amazônia, né? E vem também a umidade do mar com mais intensidade devido a esse cavado invertido. Ó. Continua as ECAs aqui, né? As ECAS aqui em cima de São Paulo, agora mais ao sul, né? Descendo praticamente, ó, aqui também, ela descendo. Depois aqui vai aparecer um termo que eu desconhecia e onde, felizmente, o Marco é o nosso mestre lá no GT, né? A gente sempre traz as nossas dúvidas e ele está sempre nos ensinando. Frente de Orvalho, não tenho ouvido falar nisso, estacionado sobre a província de Buenos Aires. E o Marco foi ver também, não conhecia esse termo, mas na verdade é uma linha seca. Quer dizer o seguinte, você tem embora não tenha diferença de temperatura, não é uma frente, nada, você tem uma região muito seca e uma muito úmida em seguida. Se ela desloca do seco para o outro lado contrário, o ar vai secar. Agora, se ela desloca para cima, pode ter uma chuva mais intensa. É um termo que o INMET usou, depois ele parou de usar aí, tá? Aqui, ó, ontem ainda às 0 hora, o cavado invertido alimentando aqui a zona de convergência e o mesmo até ontem, meio-dia. E hoje ainda, ó, ele continua. E aqui tem um cavado aqui, pode virar uma frente, talvez, não sabemos, aí no Rio Grande do Sul. E aqui está, então, a baixa em cima da Argentina, que é abaixo da Bolívia, que fica entre a Bolívia e o Paraguai, é uma região também de instabilidade, tá? E aqui onde eu peguei a pressão em La Paz, corrigindo o nível do mar, tá? 1035, em Cochabamba, que é um pouquinho mais baixo que La Paz, 1024, 1009, 1003. Bom, a primeira coisa que o Marco indicou, que isso aqui é do aeroporto, e ele não é preciso, embora esteja alta realmente a pressão, mas tem desvio. Tá? A visão de aviação é diferente um pouco da meteorologia. Vocês sabem que os aviões, eles em nível cruzeiro, eles calibram o altímetro para padrão. Porque se errar, vejam bem, a pressão varia ao longo de toda a superfície terrestre, em altura e tudo mais. Então, se ele erra naquele mesmo nível, os dois erram igual e um choque. Tá? Quando chegam no aeroporto, aí tem que fazer a calibração com a pressão local, tá? E aqui, ó, na verdade, La Paz é 3.600 metros, mas o aeroporto em El Alto é 4.000 metros de altitude. Então, dá a diferença mesmo essa correção aqui. Deve ser mais baixa a pressão. Quer dizer o seguinte, tem um gradiente de pressão muito forte aqui, ó, 1.003 em Corumbá. Quer dizer, umidade vindo, né, da Amazônia para cá. E agora a previsão, então. Isso aqui é do CPTEC, esses são 4 modelos aqui, WRF, Brahms, PAN e ETA. Mas ele não faz aquela linha mediana que o Cimepar faz, tá? Mas está aqui, ó, dia 5, chuva, talvez um pouco mais de chuva no dia 9, depois do dia 12. Temperatura também subindo, deve abrir o tempo, né? Então a temperatura sobe, depois quando chove ela cai. O vento ainda predominantemente de noroeste, né? De norte, talvez algum momento de leste, sudeste, mas ainda prevalecendo ainda, quer dizer, não deve ter frente fria, mas é a umidade da Amazônia mesmo.
A relativa do ar também continua alta, talvez aqui abaixo um pouco, deve secar o ar, deve ter tempo bom aqui no dia 8, né? Pressão também variando nesse nível aí, que a gente está vendo, não vou entrar em detalhes, cobertura de nuvens, mas aqui está, para quem quiser vir lá no CPTEC, clique em meteograma e imagem, aparece aquele antigo que a gente gosta, aparece tudo junto aqui, né? Isso aqui é só o WRF, mas dá uma ideia, ó. Talvez chuva no dia 9, né? Dia 9, talvez tenha chuva não muito intensa. E, pelo visto de todos esses meteogramas, o CIMEPAR também, o WRF, nos próximos dias, ó, não teremos chuva forte aqui na região, não, tá? Com isso, as razões vão cair, né? Isso aqui eu registrei até hoje, então a previsão aqui é que em Buenópolis tem essa queda, em Atibaia tem essa queda, e em Valinhos ainda... Vejam bem, essas chuvas teve um aspecto interessante, que foi assim, distribuído ao longo de vários dias. Mesmo que o quantitativo seja talvez tão alto, melhor chover 50 ao longo de 5, 6 dias, do que chover 100 em um dia só, né? Então, a infiltração no solo é maior, então o fluxo de base deve permanecer mais tempo aí, mais elevado, né? O freático e o fluxo de base maior também, tá? Aqui, então, do CIMEPAR, que é o Alexandre Gotti, aqui tem a mediana, então, realmente, tem um modelo que é mais generoso, né? Mas, realmente, a projeção para os próximos dias está mais para José do que para Noé, né? Fevereiro menstrual bastante, mas não estão previstas chuvas tão volumosas, tá? Até o dia 19. Embora em previsão de longo prazo, isso aqui é para Buenópolis, não dá para a gente ter certeza que vai ser isso, mas há uma tendência, tá? Atibaia, mesmo perfil de comportamento, e Valinhos também, tá? Isso aqui é o Standard Precipitation Index, que a Daniele calcula lá no CIMEPAR. A gente observa que aqui no caso da Replan, o 12, de 12 meses subiu, o de 24 não, porque choveu pouco agora em relação... Choveu com a mesma coisa, né? Em dezembro de 24, janeiro de 24, comparado com janeiro de 22, tá? Desculpe, janeiro de 25 comparado a janeiro de 23. Já o de 12 meses subiu, porque realmente choveu muito pouco em janeiro de 24. E no caso também da Exalc, o INDE. Mas observe uma coisa, ó, nos dois está ainda abaixo de zero, quer dizer, a nossa esponja continua ainda seca, né? Continua seca. E a Exalc tem um comportamento parecido também, tá? Previsão climática para encerrar a nossa conversa. Interessa sempre o Ninho 3.4, né? Que é a temperatura da superfície do mar aqui no Oceano Pacífico Equatorial, Central. Eu sempre trago de janeiro, que estava lá, ó. Janeiro estava acima da média, né? Aqui o El Ninho. Depois, já em julho, apareceu o Laninha, que está abaixo da média. Agosto, setembro. Aqui deu uma oscilada. Aqui é outubro. Agora está difícil de achar esses mapas, porque o CPTEC mudou e não está tendo mais aquele mapa anterior ali disponível. Aqui, de novembro, ó, deu uma fraquejada aqui o Laninha, né? Parece que quase que entrou o El Ninho. Houve realmente isso. Dezembro, de novo, El Ninho, Laninha, desculpe. E agora aqui, ó, isso aqui eu peguei da Universidade de Colômbia, realmente está mais pronunciado o Laninha. Aqui agora é a previsão não tem o de fevereiro ainda, mas o de janeiro já previa El Ninho, Laninha ainda, e depois entrando no neutro aqui a partir de março, abril, né? Entrando no neutro, e a probabilidade de El Ninho é muito baixa, uma hora de neutro e Laninha, tá? O do meio do mês também, de janeiro, a previsão é muito parecida. Agora, aqui eu peguei pela do estado de Colômbia, o Ninho 4, 3.4, 3, 1.2 aqui nos últimos meses, né, desde fevereiro. Vou pegar o nosso aqui, que é o 3.4. Observe, então, ó, estava o El Ninho forte, foi, aqui entrou em neutro, aqui veio para a Laninha, deu uma leve, né, tendência para neutro e voltar o El Ninho, mas voltou o Laninha novamente pronunciar. Ou seja, estamos com o Laninha presente no momento. Para encerrar mesmo a previsão de chuva no estado de Colômbia, para nós aqui é na média em janeiro, fevereiro, março e abril é muito bom.
idem aqui também em março, abril e maio, depois abril, maio, junho, idem, e continua assim, quer dizer, uma tendência de estar na média, né, nos próximos 6 meses aí. O do CPTEC também um pouquinho diferente, mas ainda aqui bem na região do Cantareira, aqui da PCJ, na média para fevereiro, março e abril. E a temperatura, a tendência, então, está um pouquinho acima da média. Vocês vejam bem, mesmo estando com laninha, né, ainda até por força do aquecimento global, está tendo essa tendência de temperatura cada vez mais alta. É que eu tinha para falar e eu fico à disposição para eventuais perguntas. Se o Marco também quiser, se o Marco quiser fazer algum comentário aí complementando. O Marco, gente, lá na reunião do GT é uma aula de meteorologia, de climatologia, todas as reuniões. Eu agradeço o Marco sempre nos... Pois não, Marco. Só um comentário, só bem rápido aí. Pois não. Está tudo bem apresentado. Não, eu só queria comentar que lá, vamos dizer, desse evento aí, né, que foi sendo acompanhado e previsto aí pelos boletins, na sexta-feira eu mandei uma mensagem para o Jorge, né, só ressaltando, né, a importância, né, e eventual relevância desse evento que teve no fim de semana, né. Então, apesar de vocês não estarem, né, nesse momento sob o controle ali das coisas, mas era o contrário, né, era excesso de chuva, com eventual extravasamento de rios aí, tudo, né? Então, eu só mandei uma mensagem reforçando, falei, presta bem atenção no fim de semana aí, que, né, o evento promete, né? Mesmo as medianas dando valores não muito altos, mas localmente você poderia ter valores bem maiores, né? Que eu acredito que foi isso que aconteceu. Então, era mais isso, né? Então, foi o evento, basicamente, que aconteceu no Espírito Santo, Minas, no começo de janeiro, né? Aí eles configurou um pouco mais abaixo, pegando, então, aí, basicamente São Paulo, sul de Minas ali, né? Pegou um pouco do Rio de Janeiro, mas o foco mesmo foi bem aí na área de vocês aí. Agora, espero que isso, bom, do lado bom, tomara que tenha bastante vazão ali, né? E consiga recuperar bem o Cantareira aí, né? Nesse período que é a função da época do ano, né? Fazer o Cantareira ficar cheio lá para passar um período seco mais tranquilo. Era só esse comentário aí. Ok, Marco, obrigado. Muito obrigado, Marco. Jorge, o Jorge compartilhou conosco a mensagem na sexta-feira, nós divulgamos aí para a situação, enfim, né, para várias fontes aí. Esse alerta já tinha sido emitido, para passar a situação, emitiu outros alertas, justamente essa questão das chuvas que se avizinhava aí para o final de semana, né? Obrigado aí, Marco, Jorge. Jorge, nós estamos no Reino Canavieira, você está igual cachaça no carvalho, quanto mais tempo, melhor, tá bom? Isso que eu tenho para dizer. Mas também com o apoio do Cimepar e também dos colegas aqui da CTBH, né, que tocam muita informação, a gente tem que aprender um pouquinho sempre. Obrigado. Tá bom, obrigado, Jorge. Bom, na sequência, temos aqui o nosso último item desta pauta de hoje, ordinária. Eu quero tratar sobre a questão das estações automáticas de qualidade, né, um tema recorrente aqui, tanto no GT Qualidade nosso, quanto aqui na Câmara. Hoje, primeiro que o Mauro me ensinou que eu sempre falei 5 o sistema da CETESB. Ele falou 5A. Agora, depois o pessoal da CETESB me ajuda aí, se eu devo continuar falando 5 ou é 5A. Mas, de qualquer forma, hoje nós temos, né, 5 estações de monitoramento automático funcionando aqui na Bacia, uma no Jaguari, uma na Atibaia, uma no Jundiaí, uma no Piracicaba, e 2 no Piracicaba, né, uma ali na ponte da próxima Leopoldo Açúcar em Piracicaba, e outra ainda de forma temporária, eu diria, e um já definitivo, mais antigo, lá em Artemis, que tem permitido a gente acompanhar uma forma diferente, né? E estamos entrando agora no segundo ciclo de novas estações, até catalisado pelos eventos da mortandade do peixe lá no Piracicaba, ano passado, né? Já estava no cronograma, mas claro que eventos como esse catalisam as questões. E eu queria, então, convidar a Lilian da CETESB, coordenadora do nosso GT, com o Eduardo Léo, para ir fazer essa apresentação, já que há encaminhamentos a serem tomados pelo comitê no sentido de disponibilização de recursos, e foram feitas vistorias de campo, escolha dos locais adequados, enfim, para que a gente possa compartilhar aqui com os membros da CTMH e fazer os encaminhamentos. Passo para a Lilian inicialmente, depois, como coordenador do GT, fique à vontade, Lilian, para conduzir esse. Bom dia. Bom dia a todos. Para quem eu não vi esse ano de novo também, bom ano para nós, né, Alexandre?
Então, a gente está fazendo agora o finalmente para o projeto FEHIDRO, né? Se concretizar aí em março, se está tudo certo aí, para o financiamento de mais 4 estações, né? Dentro daquilo que já foi previsto, né, indicado pelo GT e pela Câmara de Monitoramento. Então, eu peço aí primeiro ao Eduardo Léo, porque assim, eu tenho notícias aqui na CETESB, que nós já entregamos todos os 3 documentos, né, já readequados, revisados, já prontos aí para os próximos passos, né? Então, eu queria que o Eduardo, então, comentasse primeiro aí a questão aí, se dentro da agência já está tudo ok, e depois, na sequência, o Vinícius, né, que está substituindo o Altivo, vai contar aí como que foi aí a composição desse termo de referência para financiamento aí dessas novas estações. Então, primeiro passaria a palavra aí para o Eduardo Léo. Sim. Bom, Lilian, agradeço a colocação, cumprimento a todos mais uma vez, né? Esclareço, Lilian e aos demais, que a gente fechou uma consolidação desse termo de referência. Foi necessário fazer algumas visitas de campo, mas ele está com um conteúdo fechado, né? Só esclareço, Lilian, que uma vez fechado o termo de referência, a agência faz uma pré-análise antes de fazer a preparação dos documentos para envio ao FEHIDRO, tá? Então, deve decorrer essa pré-análise. Se eventualmente for identificada a necessidade de realizar alguma complementação, a gente procura realizar, né? Eu acho que isso é um pouco de praxe com que a gente faz com qualquer projeto do FEHIDRO, para que ele já chegue, como a gente costuma dizer aqui, né, redondo para o agente técnico, e tentando aí facilitar ao máximo a liberação da primeira parcela, para que se dê a condição aí de contratação do modo mais imediato pelo fundo, né? Também e esclarecer que, enquanto processo para nós, é importante também fazermos essa exposição, esse esclarecimento no âmbito da CTMH, né? O assunto deve passar, seguindo, acho que o nosso rito normal de Câmara Técnica, né? Ele também é levado ao conhecimento da Câmara Técnica de Planejamento, né? E na Câmara Técnica de Planejamento, nós preparamos uma minuta de deliberação, fazendo a indicação da CETESB como tomadora, para então, numa reunião plenária, haver uma designação definitiva por meio de deliberação, né? Uma vez havendo a deliberação, nós temos alguns dias para fazer a inserção de dados no sistema do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e passamos a seguir o rito do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, tá? Então, Lilian, nesse sentido, eu pedi conversamos com o Altivo, com o Vinícius, né, a gente com o Vinícius, para fazer aqui uma exposição, trazer para a Câmara Técnica, então, sobre o status, o andamento desse projeto, né, os destaques do conteúdo desse termo de referência, de modo que a gente possa verificar se existe algum esclarecimento, e não havendo, a gente vai fazer o encaminhamento da pauta do assunto para que seja abordado na próxima Câmara Técnica de Planejamento. Vinícius, você poderia fazer, então, essa exposição da parte técnica da aquisição? Fala, Léo, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir? Ah, legal. Então, eu preparei uma apresentação aqui, ela tem um breve resumo do que a gente tem, do que a gente pretende para essa próxima etapa, né?
Eu vou compartilhar aqui a tela, deixa eu só me situar aqui. Janela. Vocês estão visualizando? Ah, legal. Mas não apareceu para mim, mas tudo bem. Vamos lá, então, peraí, deixa eu abrir aqui. Bom, então eu vou dar um panorama aqui de como está a rede automática, né? Eu coloquei rede automática de uma forma geral, porque agora a gente vai começar a falar em qual e quant ao mesmo tempo. Eu não estou enxergando vocês, estou vendo só a apresentação, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste, levante a mão. Então, até pode emitir alguma coisa sonora, porque a gente vai tentando esclarecer ao longo da apresentação. Senão, também no final, a gente pode fazer um review de tudo aí, tá ok? Bom, só para a gente repassar aqui, né? A gente apresentou uma vez, mas eu acho que pode ter novos membros aqui no GT, então, aliás, na Câmara, né? Então, eu vou repassar aqui, que seria basicamente uma estação automática, daquela que mede a qualidade da água, né? Ela tem 3 principais componentes. A gente tem um abrigo para os equipamentos, que seria um container ou um gabinete, né? A gente tem o sistema de aquisição e transmissão de dados, que vai ser basicamente o cérebro da estação, e a gente tem o medidor online, que nesse caso vai ser uma sonda multiparâmetro para a qualidade da água, né? Que também está associada a uma solução para instalação, né? Bom, o gabinete metálico seria mais ou menos isso que vocês estão vendo, né? De praxe, a gente normalmente faz esse gabinete em inox, porque a gente tem que preparar o equipamento tanto para um ambiente menos agressivo, tanto quanto para um ambiente mais, vamos dizer, um pouco mais corrosivo, que você pode ter certas intempéries aí, né? Então, o gabinete tem essa parte externa, a gente vê que tem as travas de segurança, justamente para reforçar. A gente tem esse toldo para permitir a operação dos técnicos que vão fazer manutenção da estação, né? Aqui não está tão visível, mas eles também têm uma antena para transmissão via GPRS, né? Futuramente também se pode colocar uma transmissão via satélite ou também cabo de rede. Aqui na parte de dentro é onde a gente coloca toda a parte lógica dele, tem o sistema de aquisição e transmissão, que a gente vai ver com mais detalhe depois, né? Na parte de baixo está o painel elétrico, e aqui a gente tem um espaço que a gente deixa meio que vazio, que a gente consegue usar para operar com o notebook, ou também a gente pode colocar os equipamentos de transmissão da Vivo, no caso a gente tem uma transmissão via cabo, né? Esse daqui é o container, né? Ele é uma solução um pouquinho maior, ocupa um espaço maior, tem o seu custo associado, mas ele traz algumas vantagens, né? Primeiro que a disposição dos equipamentos também fica um pouco mais simples lá no container, e ele pode funcionar como um mini laboratório. Então, toda a parte de calibração pode ser feita dentro da própria estação, né, o que apresenta uma vantagem operacional com relação ao gabinete. No gabinete você dependeria de uma estrutura externa, que às vezes o local onde a estação está pode te oferecer, mas não necessariamente ele vai te oferecer isso, né? Aqui a gente está vendo também um sistema de exaustão para manutenção da temperatura ao longo da operação da estação. A gente também tem isso no próprio gabinete, aqui junto ao do sistema elétrico, justamente para evitar um superaquecimento aí. Aqui são alguns outros aparatos que a gente pode ter também, né? Uma geladeira, onde posso guardar meus padrões, uma mesa para operar com o meu notebook. E esse daqui é basicamente nosso sistema de aquisição e transmissão de dados. A gente tem o data logger, vamos dizer, é o cara que comanda as ações da estação automática. Então ele chega para o medidor online, no caso que é a sonda, ele vai dizer, olha, me passe o dado que você está lendo agora, vai falar com o modem e vai falar para o modem, por favor, transmita esses dados lá para a sede, né? Aqui a gente está vendo um outro equipamento que é um adaptador de sinal, que para permitir a comunicação entre o data logger e a sonda. E a gente tem aqui uma série de disjuntores que é para proteção elétrica dos equipamentos. Essa aqui
é a tal da sonda multiparâmetro, né? Ela mede pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, temperatura e turbidez. Esses são parâmetros que, de praxe, a gente tem medido na rede automática, né? São parâmetros que vão determinar as condições de qualidade da água, né? A gente vê aqui um display que normalmente é utilizado nas atividades de campo, mas pode ser usado também para calibrar a sonda, que também pode ser feito com notebook, né? Cabo de conexão, e aqui alguns acessórios. A gente tem também uma grade que ela vai ficar, que a sonda vai vestir essa grade para proteção dos sensores enquanto ela estiver operando, para evitar colisão, esse tipo de coisa. Bom, quando a gente fala de soluções para a instalação da sonda, né, uma solução bem tradicional é utilizar um guindaste, né? A gente vê aqui que a sonda está conectada a um dispositivo flutuante, né? A gente tem aqui uma boia, essa parte de cima dela é coberta justamente para evitar incidência solar, preservar um pouquinho mais o equipamento, e ela está presa nesse guindaste. A gente vê que esse guindaste tem contrapeso, esse contrapeso é justamente para evitar que a sonda fique fora d'água, então a gente coloca uma folga. Então, se o nível do rio, do reservatório abaixar, ele vai abaixar junto, se subir, vai subir junto. Enquanto ele estiver operando também, ele evita muita movimentação lateral da sonda, né? Então, ele dá uma estabilidade maior ali para o nosso medidor. Aqui a sonda está... Essa a gente pode ver aqui, tem um cabo preto um pouquinho mais grosso, que é o que conecta a sonda ao abrigo para equipamentos, né? E a todo o sistema de aquisição e transmissão. E esse aqui é um tal do contrapeso que eu falei para vocês, que vai operar para manter a estabilidade do equipamento medidor. Bom, vamos falar um pouquinho agora em termos de rede, né? A gente tem já 4 estações automáticas em operação, né? A gente tem a estação Atibaia, que foi implantada em agosto de 2023, né? Ela mede a qualidade da água do rio Atibaia junto à captação lá do município, né? E agora que a gente está falando um pouquinho em termos de rede qual e quant, né? Ela está próxima, relativamente próxima de um posto da EE, que mede também a vazão lá no rio Atibaia, né? E aqui a gente pode ver que a solução para a implantação foi bem simples. A gente tem o guindaste aqui que cai direto no canal de captação. Então eu não precisei colocar ele no meio do rio, então eu não preciso ter uma proteção, vamos dizer, mais reforçada, né? A gente vê aqui o gabinete, que nesse caso você vê que a parte de baixo dele é vazado, isso é considerando justamente a possibilidade do nível do rio subir, né? Então, ela é toda planejada para que se evite, vamos dizer, pensando também nas condições extremas, tanto de seca quanto de vazão alta, né? Mas constitui-se uma solução relativamente simples, porque você está dentro de um canal de captação, então é tudo mais seguro, tudo mais controlado, né? Então, essa estação, vamos dizer que não seria o formato mais complexo para se instalar o equipamento. Aqui no Rio Jaguari a gente tem uma situação parecida, né? Aqui também a gente tem essa situação junto à captação de Bragança Paulista. Nesse caso a gente não tem posto fluviométrico ainda, a ideia justamente com esse projeto seria implantar esse posto flu, né? Aqui na parte de cima do gabinete está bem visível a antena de transmissão, que é GPRS, né? Enquanto a gente não tiver uma transmissão via cabo ou via satélite, vai funcionar muito bem. E a sonda fica aqui bem dentro do canal de captação. Eu acho que eu tenho uma foto mais próxima. Aqui tem o guindaste, né? Descendo com o sistema de contrapeso, né? E a sonda também vai descer dentro do canal de captação, né? Nesse caso da Sabesp. Então ela está protegida também de todos quaisquer problemas que possam vir com o rio, né? Aqui só um detalhe que a gente... Volta. Aqui só um detalhe que a gente não precisou subir o nível do painel elétrico no gabinete, porque ele já está, né, bem acima onde a gente prevê aí o extravasamento da calha do rio. E aqui a gente tem todos os sisteminhas como a gente tem na estação Atibaia, né? A gente tem aqui também a estação Itupeva, né, que monitora o rio Jundiaí. Isso aí é logo depois que ela passa toda a parte urbana de Itupeva,
Logo depois desse trecho, a gente começa a ter umas quedas, uma corredeira no rio, a qualidade d'água tende a melhorar, mas aí a gente está tentando pegar, de certa forma, um ponto crítico, né? A gente vê aqui no cantinho o container, aí já é um container. Na verdade, esses containers foram aproveitados das estações mais antigas que a gente tinha, né? Foram reformados, e aí a gente utiliza como um mini laboratório aí no local, né? A gente tem aqui um pier, né? Na ponta desse pier a gente tem um guindaste com a sonda, só que nesse caso a sonda não ficou presa por uma boia. A gente tem um cesto flutuante que é em aço inox, né? Justamente para conferir uma maior proteção física para a sonda, justamente contra choques, quaisquer coisas que podem descer do rio, né? Esse rio também tem uma variação de vazão bem intensa, então o nível sobe bastante, né? Mas aqui o nosso container já está num local protegido. E a gente, por fim, tem a estação, hoje a antiga estação Piracicaba, F06, né? Hoje a gente chama de Piracicaba Artemis, porque a gente está ampliando a rede lá no local, né? Essa estação já tem uma solução um pouquinho diferenciada, né? A gente tem nela uma espécie de balsa que fica aqui dentro do rio, ela é presa por um tubulão metálico aqui, né? Então ela vai ser presa à margem e também por cordas para controlar toda a posição dela, né? E esse tubulão, ele tem movimentação também que permite acompanhar as variações de nível do rio. A gente sabe que o rio sobe e desce muito aqui nesse local, né? A gente pode ver até que o container está colocado aqui com o pé direito bem alto, que é justamente até onde o nível d'água tende a chegar, né? E eu posso te dizer que já chegou, já aconteceu de entrar água no container, só que nada fica exatamente no chão nesse container, fica tudo muito elevado. Então, mesmo que molhe um pouquinho o container, os equipamentos em si vão estar protegidos, né? Essa estação é uma das mais antigas que a gente tem na rede automática, ela opera desde novembro de 99 e foi modernizada 20 anos depois, né? Com recursos do Rodoanel, se não me engano. Essa estação, ela está um pouquinho ajusante do centro de Piracicaba, né, da parte urbana, logo depois que ele recebe o rio Corumbataí. Está próxima do posto fluviométrico, que é o 4D007, lá de Artemis. Até por isso a gente alterou o nome para Piracicaba Artemis. E aqui só uma observação, né, com relação ao monitoramento feito por essa estação. Aqui a gente vê certinho onde ela está posicionada, aqui no rio Piracicaba. A gente vê aqui entrando o rio Corumbataí, né? Quando ocorreu aquele evento de mortandade de peixes, a gente deu um certo BO aí, né? A gente viu a alteração nos dados dessa estação. Só que assim, a gente viu de uma forma, vamos dizer, bem nítida, talvez um pouquinho tardia, né? Porque quando os peixes passaram ali, já estavam consideravelmente